Olá, amigos. É um prazer renovado estar com vocês, pessoas que acreditam na mesma utopia, no mesmo mundo de paz, de solidariedade e compaixão. E não é no mesmo mundo, em mundos, porque agora eu falo para quem está chegando hoje, esse canal é o canal Ivani Marchese. Eu sou Ivani Marchese, sou professora. E como professora eu tenho uma utopia, uma grande aspiração, que alguém mude o currículo educacional para um currículo que fortaleça laços cósmicos ou siderais, que mude a mentalidade que só a Terra é um orbe habitado por seres inteligentes. Há 800 milhões de seres luminosos nesse universo. E como pensar que Deus, inteligência suprema, iria contemplar apenas a Terra com seres viventes, inteligentes, encarnados? Há muitas moradas na casa do Pai. Então o canal já falou sobre as várias moradas ou a pluralidade dos mundos habitados por seres inteligentes. O canal já falou sobre reencarnação, que aparentemente muda apenas algumas nuances, é o mesmo que ressurreição. E esse canal também, meus amigos, objetiva colocar fontes confiáveis reunidas. Então eu já aviso que os temas que eu peço para fazermos reflexões conjuntas não são novos, já estão aí desde os tempos bíblicos, embora eu use fontes eminentemente teosóficas e kardecistas, porque são dois ramos que melhor cuidam sobre o assunto. Então hoje, depois que eu fiz a apresentação do canal, falei de seus objetivos, falei dos nossos objetivos, das nossas utopias, nós vamos continuar. Nós estamos no módulo 3º e o módulo 1 já está pronto e vai ser um livro. E vamos ver se a gente vai ter fôlego também de condensar em outro livro o módulo 2 e 3 e 4. Muito bem, então a gente começa a reflexão de hoje falando sobre a mônada, que é uma centelha que sai diretamente das mãos do Criador Supremo, de Deus, ou de Jeová, ou de Alá. Olha, gente, na verdade, muitas vezes o nome pouco importa, importa mesmo é o conceito, é o Criador Supremo. Então ele cria faíscas de luz. Por isso que as pessoas intuitivamente percebem e diz, ela tem luz, só que deveria dizer, temos luz. E nós vamos voltar para outro tipo de luz, que é a luz crística. E há caminhos para se voltar, para se estar no plano crístico. É o autoconhecimento, o conhecimento, como esses que nós estamos refletindo sobre, e sobretudo a prática do bem. Mas a prática do bem é independente de laços sanguíneos, porque nem sempre os laços sanguíneos são os laços mais afins, mais estreitos. É a prática do bem com os seres do mundo mineral, dos seres vegetais, dos seres do mundo animal, dos seres do mundo hominal e dos anjos ou devas. E todos esses indivíduos, esses seres, esses entes, têm corpos, e não é um corpo só, tem corpos. Hoje nós vamos nos dedicar aos corpos dos homens, mas todos, desde o mineral, se você olhar além dele, e como que é olhar além dele? É fixar os olhos não para ele, mas além dele. Vocês vão perceber a aura de todos. Então isso é uma questão de exercício. Então vamos começar falando dos corpos sutis. São corpos que nós não vemos, porque o primeiro corpo é esse físico, a matéria do corpo físico toda, desde o cérebro aos dedos dos pés, as pontas dos cabelos. São matérias muito densas, não permite que atravessemos parede, que atravessemos o fogo ou a água, não permite que nós levitemos ou viajemos intersideralmente com a força do pensamento, nada disso.
ele serve o corpo físico para obtermos lições pertinentes à crosta terrestre, que também é muito densa. É o nosso mundo. Então, nossos corpos são formados por substâncias pertinentes a estes mundos. O nosso é esse, é a matéria mais bruta. E, na verdade, quando o Conselho de Reencarnação decide que nós vamos ingressar no curso terreno, ele prepara um corpo para 120 anos. Mas ninguém vive isso. Por quê? Porque nosso tipo de vida não é condizente com o que nós deveríamos ter. Então a gente vive até muito hoje, 104, 100 anos, mas às vezes com qualidade ainda de vida, às vezes completamente sem qualidade de vida. Essa é a nossa escola e estes são os nossos cursos. Mas sobreposto a esse corpo, existe um outro chamado corpo etérico. Eu gosto muito desse corpo. Ele morre porque os corpos morrem ou são abandonados. Esse corpo etérico, ele tem algumas finalidades, algumas características. Por exemplo, ele é matéria, mas não matéria bruta. Ele é uma matéria, mas mais rarefeito. Ele se dissolve depois de 72 horas, depois do desenlace, depois da morte. E se alguém estiver no cemitério e algum duplo etérico estiver se dissolvendo, ele se dissolve em contato com o ar, porque ele atravessa, por exemplo, o invólucro onde o cadáver está contido. Vai ser notado um fogo saindo. Então as pessoas falam que é assombração, que é fogo fato. Não é um fenômeno físico e químico. E esse corpo etérico, ele faz a mediação entre o corpo físico e os outros corpos, e ele garante a nossa saúde. E então todo o processo de cura tem que passar por ele, tem que contemplá-lo também. Eu já vou falar como. E o corpo etérico ou duplo etérico é a mesma coisa aqui, não há nem nuances de diferença. Ele é interessante porque ele molda o corpo até 7 anos. E ele também se responsabiliza de colocar um filho adotivo com as mesmas feições dos pais adotivos. Eu acho assim, um gesto assim bonito, né, de cuidado com o corpo e com o filho adotivo e com os corpos físicos dos pais. É um gesto de solidariedade dele, no meu ver. E no corpo etérico existem mecanismos de conservação da vida, como por exemplo, os chakras. O que são chakras? São pequenos pires, são discos giratórios que têm temperatura, que têm cor e que têm função. A função é captar prana, captar energias sutis para a cura dos órgãos dos quais eles regem no corpo físico. E faz muito bem aos chakras terapia como acupuntura, cromoterapia, radiestesia, homeopatia. Não estou prescrevendo nada porque não sou médico, mas sou terapeuta nessas áreas. Então, os nadis ou canais meridianos estão no corpo etérico. Os chakras estão no corpo etérico. E é eles que nós devemos visar também numa cura de dentro para fora. Quem é o fora? É a nossa superfície visível, o corpo físico. Então, nós temos alguns chakras mais importantes em termos de conhecimento, porque todos são importantes. Por exemplo, os chakras da ponta do dedo e do meio da mão, eles operam na cura espiritual. Quando você irradia energia positiva impondo as mãos, se você notar sair do centro da mão e das pontas dos dedos uma energia mais fria, você está trabalhando com energias mais sutilizadas,
às vezes até suas mesmas, que naquele momento se sutilizaram. E de tanto fazer o exercício de ficar mais sutil, acabarão ficando mais sutis. Se for uma energia irradiada pelo centro da mão ou pelas pontas dos dedos mais quentes, são energias etéricas próprias a você. Então, eu vou citar alguns chakras. Por exemplo, o chakra basal ou de raiz ou Kundalini. O chakra do Kundalini. Ele é de cor vermelha. E ele tem uma energia muito poderosa que diz respeito à sobrevivência com qualidade, com animação. E é de cor vermelha. Dá licença, gente. Se ele desbotar, vamos dizer assim, ou se ele não mantiver uma boa temperatura, como os demais, a pessoa vai ter problema ósseo, pode ter problema até de depressão, porque ele não tem aquela chama, tanto é que ele é vermelho. Ele é um raio que anima, que leva para a frente. Só que, no decorrer da lição, na crosta terrestre, o homem, eu estou dizendo no gênero hominal, ele tem que transcender esse vermelho, essa Kundalini, para a energia espiritual do coronariano, que é violeta. Mas no violeta ainda há o raio vermelho. E quem faz isso, em conjunto com o coronariano, são os chakras cardíaco, laríngeo e frontal. Mas eu vou seguir a ordem de baixo para cima. Vamos ver então o chakra genésico ou umbilical. Ele se localiza no corpo etérico 4 dedos abaixo do nosso umbigo. Ele é energizado pela cor laranja. Na sola dos pés também existem chakras que precisam da cor laranja para evitar a depressão e a insegurança. Ainda fazendo a ascensão, porque o Kundalini sobe, tudo tem que subir para o coronariano para ser transmutado e para que dele os outros corpos sejam energizados. Nós vamos encontrar o plexo solar, inteligentíssimo. Alguns o consideram cérebro mesmo. Ele é da cor amarela e rege principalmente baço, estômago, aparelho digestivo. As funções de manter as relações com o mundo astral aí para frente. E no mundo físico, responsável de manter a vida. Logo, subsidiariamente, vem, subindo ainda, o chakra do timo, ou cardíaco. Ele é de cor verde e com esse raio ele é energizado. Ele cuida do quê? Do aparelho, como o nome fala, cardiovascular. Então, problema nessa área, o terapeuta não tem que saber qual é o tipo do problema, qual é o CID. Ele sabe que nessa área, no corpo etérico, existe o chakra cardíaco e que se o chakra estiver energizado no seu raio, vai refletir no corpo físico. Acho interessante também essa reflexão. Depois, subsequentemente, para cima, é o laríngeo. É o chakra da religiosidade e da comunicação com o plano físico, que é esse em que nós estamos encarnados, e com os outros planos. Ele também rege a comunicação com o mundo exterior físico. Nosso destempero temperamental, nossa agressividade, o Kundalini em excesso, o apego às questões materiais compromete demais esse chakra laríngeo. Compromete então nosso relacionamento social, nosso relacionamento emocional. Fazendo a subida para a transmutação, nós temos o chakra frontal de cor anil ou de cor um amarelo ferrugem. Ele é o responsável pelas visões, tanto física como espirituais. E interessante também que o laríngeo e o frontal,
ele rege o aparelho de escuta. Por isso que eles estão localizados, ligados com o ouvido. Tudo é muito sábio, tudo foi planejado para a gente realmente viver 120 anos. Só que o nosso destempero, até emocional, não estou falando que isso não tenha uma causa justa, na maioria das vezes, é que nós habituamos a não ter paciência. E se a gente tiver paciência, amanhã não será igual hoje. Vai estar resolvido. Porque o que a gente não pode, existe todo um conselho reencarnatório que pode. Então é só entregar para o cosmo e se despreocupar, que a solução vai acabar chegando. Agora nós vamos falar do coronariano, que é assim. Se tivesse um mais importante que o outro, seria esse. Porque esse realmente faz a ligação com os planos superiores, como eu disse. E também, à medida que nós mudarmos de plano, porque nós não vamos ficar só na terceira dimensão, essa aqui da Terra, que é comprimento, altura, a gente não vê outra dimensão, né? Mas nós vamos chegar lá. E à medida que nós formos ascender, subir, nós não precisaremos dos chakras abaixo do coração. Aliás, eles vão ser desativados. Vai assumir a importância o cardíaco, o laríngeo, o frontal e principalmente o coronariano. E também quando isso acontecer, e acontece como? Com a prática do bem, com estudo, que é o conhecimento e o autoconhecimento e a prece. Quando isso acontecer, toda a informação nossa, todo conhecimento não vai depender mais do córtex cerebral frontal. O nosso poder de análise, de raciocínio, vai diminuir para nós raciocinarmos com a intuição. O conhecimento vai chegar. Não se sabe como, mas chega. Isso depende do aprimoramento de cada um. Muito bem. Agora existe, sobreposto ao corpo etérico, que se dissolve no ar depois de 72 horas da desencarnação, ao corpo astral, ou corpo do desejo, ou corpo das sensações. Então mandam que eu sempre... Desculpe, mas eu tenho que fazer agora toda a live bebendo muita água, senão minha voz vai mudando, eu não sei para onde que ela vai parar, porque a minha voz não é essa aqui. Então assim, o corpo astral, ele é um corpo que quando se vai falar sobre ele, é pedido que a gente faça uma metáfora, o da carruagem puxada por cavalos, porque quem pede essa metáfora gostou muito de viver no século XIX e XVIII, no tempo das carruagens puxada por cavalos. O cavalo seria nosso corpo físico, o corpo mental seria quem dirige. Então, quem dirige é que teria que ter a força e a sabedoria, teria que ser o corpo para comandar a carruagem e os animais de tração. E na verdade não é isso, a gente não tem esse poder, a gente não tem o hábito a disciplina, é treino mesmo, é treino. Tem gente que se organiza em comunidade para fazer esse treino. A gente não tem o hábito de disciplinar os nossos animais interiores, vamos dizer assim, mas é preciso. Então o corpo astral ele é muito forte. Ele que é dono, vamos dizer assim, do lugar das sensações, das impressões, da agressividade em si, da ira, enfim, das emoções, todas as emoções, do medo. Só que ele morre também, mas ele não morre na hora do desenlace. Ele morre em 3 situações. Primeiro, quando o indivíduo vai reencarnar, dependendo do tempo, claro, porque senão ele tem que morrer antes. Ele não pode durar mais que 1000 anos.
aí já é outro corpo físico, é outro corpo etérico, é outro corpo astral. Ou ele morre quando ele vira ovoide. Aí ele não tem mais forma nenhuma, ele é uma bola energética deformada. Quando que é isso? Quando ele matou muita gente, escravizou muita gente. São genocidas, né? Que a história está sempre cheio disso. Quando ele fomentou guerra para lucrar alguma coisa. E então o lugar dele é mesmo em prisões e com a forma ovoide, porque se não fosse, ele jamais ia de novo ter condições de receber um corpo astral. Então ele morre nessas situações também, o corpo astral, que também é conhecido como corpo de desejo, certo? E ele também morre quando a gente sair da quarta dimensão, porque não vai precisar mais dele. A gente tem os corpos de acordo com o espaço que nós estamos localizados. Quando for para a dimensão quinta, sexta e sétima, não precisa mais dele. Ele vai ser desocupado. E até ele ser totalmente desocupado, e isso aí é uma coisa que tem que ser vista com muita responsabilidade, porque milita na área espiritualista, ele é apenas uma casca ambulante. Ele pode ser ocupado, essa casca pode ser ocupada por uma outra personalidade. Então, um vidente pouco treinado, ele vai pensar que está vendo X, quando na verdade quem está ali não é nem o X, é uma sombra. Não tem nada a ver com o X, mas um invasor, vamos dizer assim, um teimoso, que quer teimar em viver num corpo de sensações. Então isso também depende muito do treino. Como que a gente vê isso, gente? Sempre procurando ver além do que está à sua frente. Por exemplo, ver a aura é muito simples. A aura, no geral, ela é prateada, se a pessoa estiver com saúde. Se ela estiver irada, em agressividade, desesperada, é vermelho. Se ela estiver orando, se ela estiver relaxada, em paz, azul. Se olhar para um copo, porque eu falei que tudo tem uma aura, tudo brilha, tudo vem das mãos de Deus, vocês vão ver a aura. Melhor lugar para você ver uma aura é na chama de uma vela. Ali a gente vê as camadas luminosas que a vela está projetando. São auras. Tá bom. Então é preciso também que se tome muito cuidado com o corpo astral, porque é dele principalmente, através de todos os nossos ímpetos, que nós povoamos a aura da Terra de um tipo de alimento energético e espiritual para seres que vivem de comer, de se alimentar dessas energias pesadas. Quando nós estivermos em desespero, ou nós devemos orar ou encostar em uma árvore para ir acalmando, porque senão nós estamos fornecendo dejetos que serão alimentos para esse tipo de, uns chamam de vampiros, outros chamam de decaídos, outros chamam de energias pesadas, são mesmo energias pesadas. Eles gostam muito de inspirar via intuição, via sedução, via encantamento, os políticos fazedores de guerra e corruptos que matam o povo de fome. E se a gente não tiver esse cuidado, lembre sempre da carruagem, que tem que ser dirigida por uma vontade. Nós vamos ficar alimentando esses seres. Esses seres vêm de decadência espiritual muito repetitiva. Já estiveram em várias escolas, e cada escola que eu digo são orbes planetários, pois lá, além de repetir a lição, eles ainda ganham mais erros. Então foi permitido que eles estivessem na aura da Terra, porque a aura da Terra está muito contaminada, com muitos dejetos astrais. Então eles ingerem isso e diminui, mas não basta. Eles têm que receber também um comando, e através de nós que alimentamos, nós encarnados e desencarnados. Falam para eu deixar bem claro isso.
nós temos que mudar a faixa vibratória. Agora, por exemplo, quando a Terra entra, já entrou, né, no período de regeneração, que aí essa turbulência toda, porque os terrestres, nós terrestres, não estamos acostumados a um mundo de regeneração. Muito de nós é a primeira vez que vamos viver, que estamos vivendo nessa vibração. E nós ficamos atarantados com tudo que tem acontecido. Nós temos que ter muita disciplina de separar o joio do trigo. Aí também eles vão ter condições de mudar e permanecer no pior da terra às vezes. Ou então vão mesmo também ter que ser aprisionados, porque não tem mais lugar para eles percorrerem. Bom, então, se tudo der certo conosco, depois de 40 anos, nós abandonamos nosso corpo astral. Ele morre. Aí também nós já estamos saindo para uma dimensão que pode ser considerada de quinta dimensão, que é o grande arquivo sideral e da Terra, por exemplo, é o plano, é a dimensão de toda a criatividade tecnológica, artística, espiritual, tudo tem sua sede lá. É o grande, vamos chamar de reservatório, é a grande fonte, melhor dizendo, é lá. Então, quando a gente vê uma pessoa assim, com 4 anos era um gênio, tipo Mozart, ele parou muito tempo lá. Ele não foi espontâneo, ele já estudou, ele desenvolveu lá. E o que pode acontecer é que aqui, o grande cientista, o grande músico, compositor, adquire novos karmas. Ele não aguentou a pressão do corpo astral. Pode acontecer. É por isso que os gênios morrem novos. É para que não se comprometam. Mas o habitat deles, a dimensão deles é a quinta, que é a dimensão do corpo mental e causal, mental inferior ou causal. E também é o arquivo do karma. Lá sim, como você tem um corpo, estou chamando de corpo, mas é um envoltório, mais fluidificado, mais rarefeito, você sabe o que está agregado ao seu causal e mental e sabe porque você deve voltar para a escola para repetir o curso no planeta Terra. Feito isso, e libertando você da roda de Sansara, que é a roda do que nós fizemos, tanto no bem quanto no mal, o corpo mental também não precisa mais existir. Ele já, agora o espírito é mais depurado, está na qualidade de um espírito puro, pode, inclusive, participar do planejamento de outros corpos, assumir um comando já independente de corpo. Ele não precisa mais estar no mundo em matéria, ou aqui ou em outro lugar. Ele não precisa mais disso, a não ser que ele decida estar em missão, como está Maria, como está Bezerra de Menezes, o Chico talvez. É perigoso a gente citar nome porque nesse plano é muito difícil nós termos contato, porque nós não desenvolvemos ainda a capacidade de adquirir conhecimento e revelações via intuição, via chakra coronariano, via corpo mental. Nós não resolvemos esse problema, bem como nós não resolvemos ainda a nossa questão yin e yang. Todo mundo é yin, energia feminina, todos, e todo mundo é yang, energia masculina. Diz respeito só ao modo como opera no mundo, com maior calma, com menos calma, com maior rigor, com menos rigor. Isso tem que estar equilibrado. E isso é tão importante que as pessoas também, quando se reúnem em comunidade para viver para o desenvolvimento, elas procuram se afastar de muita notícia do mundo corriqueiro que não é bom, que são catastróficas, que são voltadas apenas para o lado pior da vida, como as mortes, como os desastres.
A gente sabe que isso tudo é muito triste, muito doído, mas nós temos que equilibrar, aceitar como tem um fim maior isso. Foi embora apenas o corpo físico, e a gente não sabe nem porquê. Não, nada de blasfêmias, nada de, como eu digo, revoltas, né? Bom, eu falei dos corpos, certo? Falei da aura, falei dos chakras, falei da saúde relacionada a isso, mas agora eu quero falar de um mecanismo que nós vamos ter aí, mais ou menos daqui uns 50, 70 anos, chamado cerebral direito. Não estou falando de corpo físico, não estou falando de hemisfério cerebral direito. É preciso ficar claro que as falas se referem a um mundo energético. Mundos que alguns são visíveis, pressentidos, e outros nos chegam por intuição. Então esse cerebral direito vai modificar o cérebro físico, que vai ficar assim, como eu digo, mais letárgico, enquanto houver dentro da nossa constituição física, mais com funções mais desbotadas. E pedem que, apesar da resistência das pessoas ouvirem isso, eu continue dizendo. Então, vocês me desculpem. Nós vamos aprender via intuição, via cerebral direito. E quando que o nosso cerebral direito vai estar desenvolvido? Quando o nosso corpo mental estiver desenvolvido. E isso se desenvolve através do conhecimento, eu estou repetindo, autoconhecimento e prática do bem. Bem extensivo a todo o universo. Agora, nesse momento, por exemplo, tanto a Rússia, tanto a Ucrânia, tanto ao quem está fomentando a guerra, o Putin, a qualquer um, porque todos são irmanados conosco, porque todos são mônadas em ascensão. Só que supõe-se que nós vamos chegar primeiro, porque a gente não tem mais, graças a Deus, condições de fomentar guerra, escravização, lenocínio e essas coisas que não precisam mais que a gente faça. Então o cerebral direito será uma parte do corpo mental que vai se responsabilizar pela nossa jornada evolutiva, consciente e intuitiva. E eu quero fazer uma palavra final nessa live sobre a prece, mas eu não vou falar sobre a prece hoje. Nós temos que começar também a habituar a orar com disponibilidade. O que é isso? O que vem a ser orar com disponibilidade? Vem ser orar por orar. Então, sabe por que muitas pessoas adormecem orando? Porque entram numa faixa de repouso, de aconchego. Então, é somente assim. Ora e fala que o cosmo receba e faça o que quiser. E isso é muito gratificante, porque tem regiões terrenas hoje que passam por sofrimento de fome, de sevícia, de tortura, de ignorância que nós nem imaginamos. Que o cosmo receba a nossa vibração e veja como é que pode usar a nossa prece em favor deles. Então, eu me despeço de vocês essa tarde dizendo o que falava Paulo. Eu gosto muito do que falava Paulo. Ele falava assim: andai como filhos da luz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa. E eu digo assim, mas alguém já disse isso, nada é meu. Faça luz, porque aquele que acende um fósforo ilumina-se em primeiro lugar. Muito obrigada a todos, muita gratidão. Se gostaram, compartilhe.